Nós vamos ouvir os dois técnicos. Vamos lá, Renato. A única coisa que eu questionei o árbitro durante a partida e após a partida foi nos dois primeiros gols do Internacional. No lance do Bruno Henrique, que eu vi falta, e no Diego, que eu vi falta também. Mas isso não é desculpa, porque nós tomamos o gol. Só que eu achei que ele deu uma vantagem que o Flamengo não teve vantagem. Só isso. Mas a arbitragem não cabe a mim comentar, eu tenho que cuidar da equipe. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, nos primeiros minutos do jogo, o Flamengo foi melhor em campo, mas deixou de finalizar em duas oportunidades claras. Após as oportunidades desperdiçadas, o Internacional começou a achar os contra-ataques e matou o jogo. Você concorda que o time entrou com uma postura um pouco displicente na partida? Não foi displicente não. Nós sabíamos que o Internacional iria jogar por uma bola parada. Iria jogar principalmente no contra-ataque. E foi assim que o Internacional achou seus gols. Todos os gols deles foi no contra-ataque, onde a gente não soube matar a jogada, deu espaço. Nós sabíamos que do jeito que o Flamengo joga poderia acontecer. Infelizmente aconteceu, mas principalmente aquilo que eu falei nos dois primeiros gols do Internacional. Eu achei principalmente no primeiro gol no Bruno Henrique, foi uma falta bem clara, que ele não deu. E a partir daí resultou o primeiro gol do Internacional. Felipe Schmidt, GE. Boa noite, Renato. Quando o Flamengo teve uma sequência de vitórias, você já vinha alertando que uma hora o time iria tropeçar. Agora, como lidar e o que retirar de uma derrota como essa no Maracanã? A gente aprende sempre com as derrotas, a gente aprende com os empates, a gente aprende com as vitórias, mas isso é um papo que eu sempre tenho com o grupo. As coisas no Brasil, principalmente, no momento que você ganha, você é bom. E da noite para o dia, quando você não ganha, você não é bom. Eu não estou falando em cima dessa pergunta, mas muita gente pensa assim, não é só do Flamengo, de todas as equipes. Quer dizer, nós não temos no Brasil e no mundo uma equipe imbatível. Uma hora vão acontecer as derrotas. O Flamengo, estava comentando com alguns agora no vestiário, o Flamengo no passado, se eu não me engano, tomou de 5 de São Paulo aqui no Maracanã. E o Flamengo foi campeão brasileiro. Tomou 4, 5 numa Libertadores, e o Flamengo foi campeão da Libertadores também. Então, a gente não gosta que isso aconteça, a gente fica triste, entendeu? Mas é dar continuidade no trabalho, que a gente confia no nosso trabalho e confia no nosso grupo de jogadores. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. O time iniciou até bem a partida, mas caiu muito de rendimento após sofrer o primeiro gol. A que você atribui essa queda? Nós começamos bem, como ele mesmo falou, a partida, criamos algumas oportunidades, e aí infelizmente a gente se perdeu um pouquinho no momento que, volto a repetir, na minha opinião, teve a falta no Bruno Henrique, que ele não deu, teve a sequência, começou o gol, depois, durante a partida, até falei para o árbitro, que ele estava falando muito com os jogadores estavam falando com ele, quer dizer, não é desculpa, não estou falando da arbitragem, mas o árbitro tem que apitar de um lado e do outro. A gente não quer que o árbitro nos favoreça, também a gente não quer que favoreça o adversário, ele tem que apitar o que ele vê. Só que a gente tem todas as condições, nós temos um VAR, hoje em dia, que o VAR pode ajudar o árbitro. O árbitro, de repente, também ele tem que saber escutar. Eu escutei uma entrevista de um jogador do Vasco essa semana, que ele colocou muito bem. Você erra, o treinador erra, ele tem que vir aqui se explicar. O jogador erra, ele tem que vir aqui se explicar. Eu não estou nem falando do árbitro de hoje, mas o árbitro erra, o auxiliar erra, eles não precisam se explicar. Quer dizer, é difícil. Eu acho que a CBF deveria repensar também, após as partidas, independente do resultado, o árbitro da entrevista também. Ele respondeu algumas perguntas também, ele tem que ser questionado. É muito fácil um árbitro errar numa partida, e ele não dá entrevista, esconder debaixo dos panos, passa, no outro jogo ele está pitando. Enquanto que os jogadores, os técnicos são criticados. Por que o árbitro não pode dar entrevista? Por que ele não pode se explicar? Por que a CBF não autoriza? Quer dizer, então, muitas vezes acontece isso. Aconteceu, por exemplo, no jogo nosso de quarta-feira, de quinta-feira, o Michel fez um gol legítimo. Anularam porque não tinha VAR. O bandeirinha estava bem colocado. Estava meio metro atrás, ele deu impedimento. E se aquele gol fosse para decidir a classificação? Então, é muito simples, você erra, vai para casa. Outro jogo você está pitando, bandeirando, o treinador erra ou não erra,
não acontece, mas ele está todo jogo dando explicações, da mesma forma os jogadores. Então acho que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, nós estamos no século XXI, né? Então está na hora de a gente repensar algumas coisas. E em termos de repensar, seria importante a CBF falar para os árbitros virem aqui e se explicarem também após a partida. Porque eles nunca erram, né? Eles nunca estão errados. Sempre são os treinadores, sempre são os jogadores. Mas quem sou eu para falar sobre isso, né? Mas seria importante, interessante os clubes se reunirem com a CBF e colocar isso para os árbitros também darem entrevista após as partidas. Luiz Antônio, canal Luiz Antônio Rubro Negro. Boa noite, Renato. Hoje o Flamengo não teve uma dinâmica de proteção para sua defesa e tomou 3 gols de transição apoiada e 1 de transição direta. Como resolver esse problema para os próximos desafios? Não, a gente tem treinado, o grupo está bem, a gente tem treinado, tem jogado bem, entendeu? Aquilo que eu falei, não é por causa de uma derrota, lá a gente fica triste até pelo placar, pelo que aconteceu. Hoje quase não deu nada certo pra gente, né? E o Internacional soube se aproveitar disso. Mas é continuar o trabalho. Então, até antes dessa partida, todo mundo era jogador de seleção brasileira, o técnico era um dos melhores do Brasil. E agora, não, tudo bem, a gente entende, nada deu certo hoje pra gente, acontece. Pode ter certeza que o Flamengo é o Flamengo, e quarta-feira é outra competição, é Libertadores, e pode ter certeza que vai ser um Flamengo bem diferente do que foi hoje. Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Renato, o Flamengo vem de 7 vitórias e com goleadas. Hoje é goleado pelo Internacional em casa. Na partida anterior, o Flamengo foi poupado. Você acha que isso pode ter influenciado no ritmo de jogo dos jogadores? Não, é aquilo que eu falei. Se fosse assim, as equipes que estão disputando, inclusive o Internacional, disputam uma partida por semana só disputa o Campeonato Brasileiro. Teria a obrigação de ganhar o campeonato. E mesmo assim é difícil para quem joga 2, 3 vezes por semana, para quem joga uma vez só. Aconteceu, hoje aquilo que falei, se nós tivéssemos aproveitado as 2, 3 primeiras oportunidades, o jogo seria totalmente diferente. Mas infelizmente nós não aproveitamos, o Internacional soube se aproveitar, jogou no contra-ataque, achou seus gols e venceu a partida. Última pergunta, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Até que ponto o time se deixou levar pelo retrospecto positivo na atuação de hoje? Não, ninguém entrou com salto alto, bem pelo contrário. Uma das coisas que eu mais cobro do meu grupo é isso. Eu sempre falo para eles, olha, quando as equipes enfrentarem o Flamengo, o pessoal vai mudar a tática, o esquema de jogo, alguns jogadores, para que eles saibam das dificuldades que vão encontrar quando jogam contra o Flamengo. Todo mundo vai dar vida contra o Flamengo. Todo mundo. Eu sempre preparo, eu sempre converso com eles sobre esse tipo de assunto. Mas infelizmente aquilo que eu falei, hoje não deu praticamente nada certo pra gente. E ainda assim nós perdemos um jogador no segundo tempo para complicar ainda mais. Mas aquilo que eu falei, a gente aprende com as vitórias e a gente aprende com as derrotas também. Quarta-feira tem mais outra competição, é o que eu falei, pode ter certeza que o Flamengo vai ser o Flamengo de sempre antes dessa partida. Obrigada, Renato. Fim, então, da entrevista coletiva do